Só lembrar o contexto. João estava na cadeia. João, o grande profeta, o maior de todos. João, o homem que havia dito e confessado que Jesus era o Messias. Agora João está na cadeia e com dúvidas sobre Jesus. Se Jesus é o Messias ou não. Uma discrepância, não é? E então João envia seus discípulos até Jesus. E Jesus diz, veja, olha, os cegos veem, os coxos andam. Está aqui uma prova lá do livro de Isaías. O livro de Isaías profetizou que o Messias viria, e ele iria curar, ele iria ressuscitar. Ou melhor, Isaías nem falava de ressurreição. Falava de cura aos cegos, coxos andando. Eu tenho feito além do que o profeta disse. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou o Messias e você sabe disso. Mas João, por conta da prisão, começou a duvidar. E então, semana passada eu disse isso. Que mesmo o homem mais convicto, na hora da cadeia, do sofrimento, ele pode vacilar. Ele pode titubear. Então, verso 24. Jesus começa então a dar testemunho acerca de João. Tendo-se retirado, Lucas 7, 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um pedaço de cana? Isso que vocês viram? Um pedacinho de cana que é levado para todo lado? É isso que vocês viram? Que está parecendo que João é meio inconstante, parece que ele é levado por todo o vento de doutrina. Ou é isso? É isso que vocês viram? Ou João se parece mais com um carvalho? Ele não parecia alguém firme? Verso 25. Que saístes a ver? Por que vocês foram atrás dele? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Por que vocês foram atrás dele? Porque João tinha alguma coisa externa que atraía? Algum marketing, alguma questão, algum poder, algo exterior que atraía cada um de vocês? Foi por isso que vocês foram até o deserto e muitos andaram durante dias para ouvi-lo? Foi por isso que vocês saíram de suas casas numa viagem muito complicada, porque não havia Honda Civic na época. Era jumento, via jumento, num deserto terrível. E chegava no culto de João, não tinha cadeira, não tinha estacionamento para o jegue, não tinha nada. João falava, senta aí naquele montinho de areia ali. No deserto, João pregava. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram tamanho sacrifício para ouvirem este homem? Verso 26. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim. Foi por isso que vocês foram, não é? Porque ele falava da parte de Deus. Apesar de ele não ser uma pessoa, digamos, muito bom de marketing. Ele usava roupa de camelo. Ele comia gafanhoto. E tinha um discurso muito duro. Raça de víboras. Cobras. Ele não ficava contando a historinha dele, né? Piadinha. Não. Por que vocês foram atrás dele? Porque ele falava da parte de Deus. Isso é um profeta. Verso 26 ainda. Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Por quê? Ora, não apenas por conta de todos os feitos de João, mas pelo fato de que todos os profetas profetizaram que Jesus viria. João mostrou Jesus. Todos os profetas disseram, um dia o Messias virá. João foi o profeta que disse, ali está o Messias. João é o profeta que abre o caminho para que Jesus entre. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Possivelmente o sentido disso aqui é que o reino de Deus vem com Jesus. E João não viu o que os cristãos viram. Cegos sendo curados, mortos sendo ressuscitados. Esse é uma das explicações que os comentaristas dão
para que a gente entenda o que significa isso. O menor no reino de Deus é maior do que ele. João estava preso e ele não pôde ver as grandes coisas que Jesus fez. Esse é possivelmente o sentido. Verso 29. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos. Lembra os publicanos, aqueles homens corruptos que roubavam o povo, que cobravam impostos do povo? Até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, um paralelo é um pastor moderno. É isso. Não há nada mais próximo de fariseu e intérprete da lei do que um pastor. Do que os líderes religiosos. Mas os líderes religiosos rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus. Isso é chocante, não é? Isso é chocante, porque a prostituta, o publicano, todos os pecadores, eles obedeceram a Deus. Mas o pastor não. Os líderes religiosos, aqueles de quem nós mais esperaríamos obediência, esses rejeitaram. Rejeitaram o desígnio, a ordenação, a ordem divina. Verso 31. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração. E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos. Esses homens aqui, é óbvio que ele está se referindo aos fariseus e publicanos. E a todos os outros que não se arrependem. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. O que ele está dizendo é, as criançadinhas estão ali na rua. E aí um diz, vamos brincar de casamento? Vamos tocar flauta aí, vamos brincar de casamento? Uma coisa feliz? Aí os meninos disseram, não, quero não. Então vamos brincar de velório? Vamos brincar de velório então? Não, também não quero. Vamos brincar de casamento, muito feliz. Então velório então? Não, muito triste. Também não gosto. Verso 33. Aí Jesus faz a aplicação. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tens demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão. Não posso ouvir João. Por quê? João não come. Isso não é coisa de gente. Ele é anormal. João não come. Ele é meia seta. Ele come gafanhoto. Não posso ouvir João. Aí veio Jesus, que é o oposto. Jesus come. Jesus vai à festa. João não ia. Aí eles dizem, não posso ouvir um homem desse. Ele come. Eu não podia ouvir João porque João não ia à festa. Eu não posso ouvir Jesus porque Jesus vai à festa. Percebe? É ilógico. É isso que o texto está tentando dizer para nós. É isso que Jesus está tentando nos dizer. Que há homens que não respondem a nada. Que vivem encontrando defeitos. Seus corações são duros. Verso 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Põe lá. Você se lembra deste momento? De João 18? Quando Jesus estava sendo condenado por Pilatos. Você se lembra que a mulher de Pilatos disse a Pilatos, não se envolva com este justo. Pilatos estava apavorado. Quando Pilatos começa a questionar Jesus, sobre quem Jesus era, Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. Pilatos ficou apavorado e queria, com todas as maneiras, soltar Jesus. E então, no fim de tudo, Pilatos ouve de Jesus, porque Jesus diz que ele é a verdade, e Pilatos faz uma pergunta que é apenas retórica. Pilatos fala assim, que é a verdade? E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Pilatos perguntou que é a verdade, mas ele não queria ouvir a resposta. Ele se pergunta, ele faz a pergunta, e logo vai tentar resolver o seu problema, porque Jesus era um problema. Ele declara, Jesus não tem culpa. Então como ele entrega Jesus na mão de homens que queriam matá-lo? Pilatos pergunta que é a verdade, mas não está interessado na verdade, porque a verdade naquele contexto traria muito problema a ele. Soltar Jesus implicaria numa guerra, talvez civil, talvez na perda do poder. Suas autoridades superiores poderiam dizer a Pilatos, você não consegue conter uma rebelião? Os homens têm seguido mais ou menos o mesmo caminho de Pilatos. Mais ou menos o mesmo caminho. O homem não quer saber a verdade.
Ele não quer saber a verdade acerca de quem ele é, acerca da vida, acerca da morte. Ele não quer. Ele quer apenas trocar de carro. É isso que ele preocupa. Subir na vida. Se sentir bem. É assim que as pessoas escolhem suas igrejas. Eu me sinto bem lá. É assim. Esse é o grande parâmetro. Se ela se sente bem, então ela deve ficar ali. Isso eu gosto, o culto é legal, é moderno. As pessoas não estão preocupadas com a verdade, mesmo porque a verdade, em inúmeros momentos, será extremamente desconfortável. Sempre implicará em algum tipo de perda e de renúncia. Era o caso de Pilatos, continua sendo o meu e o seu. Por isso, a grande preocupação humana é como arranjar um emprego de 10 mil reais, ou alguma coisa nesse sentido. Como subir na vida. E os homens farão qualquer coisa para isso. Até mesmo deixar a verdade morrer. Qualquer coisa para manter o poder, Pilatos estava disposto a fazer. Até mesmo crucificar Jesus Cristo. Diante de todas as advertências, diante da sua própria consciência que lhe dizia, não faça isso. Sua mulher, o testemunho de Jesus, tudo. Ele preferiu sufocar a verdade. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo com esta figura de linguagem é, eu sou a fonte de todo o conhecimento. Porque é por meio da comunicação, é da linguagem, que se transmite o conhecimento. Seja ele oral ou escrito. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo, eu sou a fonte de todo o conhecimento. Eu sou a verdade acerca de toda a realidade. Em Oséias 4:6, o profeta diz que o povo perece porque falta conhecimento. Em João 14, Jesus disse que a verdade liberta. Uma vida plena é a busca e o encontro com a verdade. Por isso eu não consigo pensar em nada mais genial do que a ilustração de Platão, com certeza. No mito da caverna. O mito da caverna, Platão diz que os homens nascem aprisionados, escravos. Eles não conseguem ver a realidade. O que eles veem é apenas sombra, uma sombra da realidade. Eles não enxergam. Não enxergam. Mas, a minha diferença em relação a Platão, a nossa diferença cristã, é que Platão diz que os homens estão privados de uma existência plena, porque estão privados do conhecimento, da verdade. Como então sair dessa caverna? Da ignorância? A resposta de Platão é a filosofia. A nossa razão, a minha própria mente irá me salvar. E aí está a diferença da fé cristã. A fé cristã concorda. Todos nós nascemos escravos na ignorância, envoltos em inúmeras mentiras, que são ventiladas, descarregadas, jogadas em nós, por meio da mídia, da escola, da cultura moderna. A Bíblia concorda com Platão. A diferença é que a Escritura diz que eu e você não podemos sair do buraco que nos encontramos. O que a Escritura diz é que Jesus Cristo é o único que pode nos retirar do buraco da ignorância. Porque Ele veio até nós. E todos aqueles que creram e se arrependeram de seus pecados, eles são retirados da caverna ou do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Quase sempre na Bíblia a ideia de trevas está associada com ignorância. Ignorância. Todos nós nascemos acorrentados. Só poderemos sair de uma existência medíocre e condenada por meio de Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos afirma. Mas, você quer a verdade ainda que isso te traga desconforto? Quer mesmo? Você quer a verdade ainda que isso implique em algum risco, como implicou para Pilatos? Este texto fala sobre isso. Fala sobre busca pela verdade. Busca pela verdade. Este é o meu primeiro princípio. Aquele povo foi ao deserto para ouvir a voz de Deus.
É o que Jesus está testemunhando aqui. O que vocês saíram para ver? O que atraiu a cada um de vocês? O que vos atraiu? Por que vocês foram atrás daquele homem? Ele não tinha um templo suntuoso. Ele não tinha nenhuma programação atrativa. Ele era estranho. Ele ficava em um lugar estranho, distante de tudo. Distante da civilização. Por que vocês foram atrás dele? Por que vocês foram atrás de um homem com uma mensagem extremamente pesada? Extremamente pesada. Por que vocês foram atrás dele? Ele parecia alguém inconstante? Não, ele não era um caniço. Não, muito pelo contrário. Ele foi preso porque ele era como um carvalho. Ele apontou o dedo para Herodes e para Herodias e disse: vocês são adúlteros. E ele não se demoveu dessa ideia e por isso ele foi preso. Ele era como um carvalho, não como um caniço. Vocês foram atrás dele porque ele era um homem poderoso? De maneira alguma. Os poderosos estão nos palácios se vestindo de maneira luxuosa. Não era o fato, não era o caso de João. Vocês não foram atraídos por uma questão externa, como os homens são. Ah, como os homens são. Como os homens são. Como eles escolhem seus pregadores com base numa questão externa. Se eles acham ele legalzinho. Se ele tem o estilinho dele. Ah, Deus, como as pessoas fazem isso. Como as pessoas escolhem igrejas assim. Como elas fazem isso. Aqui o louvor não sei não. Lá é um pouquinho mais agitado, aqui. Não foi por isso que as pessoas foram atrás de João. Por nada externo. O texto diz que eles foram porque ele era um profeta. E o profeta é aquele que não tem uma mensagem de si mesmo. O profeta é o homem que fala em nome de Deus. Em nome de Deus. E aquelas pessoas foram porque elas queriam respostas para os seus problemas. Você se lembra de Lucas 3:10? O povo estava ali. E o povo perguntou a João: o que faremos? Queremos respostas, João. Os publicanos fizeram perguntas. Diz a Bíblia que os soldados fizeram perguntas. Não eram apenas teólogos ou filósofos, mas gente de todo tipo. Gente como eu e você. Você, meu irmão, que trabalha lá naquela fábrica. Você, minha querida dona de casa. Todos. Havia gente de todo tipo ali, querendo resposta. Gente procurando salvação. Gente procurando resposta para as angústias de suas vidas. Era a dona Joana com um problema no casamento, na criação de seus filhos. Era o garoto que não sabia que rumo tomar. Era o soldado que queria saber o que ele deveria fazer com o seu soldo, com o seu trabalho. Era o publicano que queria saber como ele exerceria seu trabalho. Era gente como eu e você. Era gente que queria saber o que Deus tinha a dizer. Não o que o homem tinha. Porque eles já conheciam. Os filósofos. Sim, os filósofos gregos. Na cultura romana. Eles conheciam. Eles não queriam ouvir o que os homens tinham a dizer. Eles queriam ouvir o que Deus tinha a dizer. E essa é a diferença de um filósofo para um profeta. Um profeta é alguém que olha para a realidade e dá um veredito em relação a ela, baseado no que Deus lhe disse. Um filósofo é alguém que olha para a realidade e dá uma resposta com base em sua própria mente. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele olha o homem. E qual a resposta acerca do homem? Quem é o homem? O que é o homem? Como você enxerga isso, Rousseau? E Rousseau disse: o homem nasce bom. Como ele chegou a essa conclusão? Deus falou com ele? Não. Ele estudou, ele leu, ele meditou, ele pesquisou e ele chegou a uma conclusão de que o homem nasce bom. Paulo, você sabe, os apóstolos, eles tomaram os lugares dos profetas, eles apenas seguem os profetas, eles também falam da parte de Deus. Paulo diz que o homem é mau e que ele nasceu podre, corrupto, desde o ventre de sua mãe, completamente depravado. Como Paulo chegou a essa conclusão? Ele responde em Gálatas 1:12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus falou comigo.
Deus falou comigo. Por isso eu sei. Eu não quero ouvir homens. Por mais geniais que eles sejam, eles são homens e são cheios de vaidade, corrupção. Platão é um gênio. Era um gênio. Um gênio. Mas uma das ideias dele é: as crianças deveriam ser criadas pelo Estado. Essa é uma das ideias dele. As crianças têm sido criadas pelo Estado. E o resultado? Uma montoeira de gente perdida. Como carros em linha de montagem, todos eles saem iguais. Completamente estúpidos. Depressivos. Sem respeito algum. Platão falou sobre a vida após a morte em O Mito de Er. Eu não quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu não quero ouvir o que Joseph Smith tem a dizer sobre a vida após a morte. Eu não quero ouvir o que nenhum filósofo ou outros religiosos têm a dizer sobre a vida após a morte. Porque é apenas loucura. Por que é loucura? Eles dizem que pensam de maneira racional, é isso que eles dizem. Como eles podem pensar de maneira racional acerca de algo que eles não conhecem, que eles nunca viram, que eles nunca foram, que eles não têm testemunho de ninguém do meio deles, para contar a eles como é? Como? 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 Eu não quero ouvir os homens. Eu não quero. Eu quero que Deus diga a mim quem eu sou. Eu quero que Deus diga a mim de onde eu vim, para onde eu vou, como que eu crio os meus filhos. Todas as experiências desses homens têm dado em nada. Rousseau é considerado o pai das ditaduras modernas. Karl Marx é um dos seus filhotinhos. Mas, quantas vezes nós estamos ouvindo os homens deste mundo? Não é isso que o profeta pergunta? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? O contexto imediato dessa passagem é: eles estavam usando a necromancia, né? Consultando mortos lá. Mas nós podemos aplicar isso aqui para os homens que estão vivos, mas que são ímpios e por isso estão mortos. Nós vamos ouvir homens depravados que não amam o Senhor acerca de como nós iremos conduzir os nossos filhos, como nós iremos conduzir as nossas vidas. Mas inúmeros cristãos têm feito isso. Inúmeros. Veja, por exemplo, o comportamento sexual de muitos de nós, que é totalmente moldado pelo mundo, por homens mortos, e não pela Escritura, pela voz de Deus. Na década de 60, começou a revolução sexual. E aqueles psicopatas esquerdistas, porque esquerdista é um psicopata, aqueles psicopatas disseram: o paraíso virá ao acabarmos com a moralidade sexual cristã. O paraíso virá. O paraíso virá. Quando todos nós pudermos pôr para fora todos os nossos desejos sexuais. Será um paraíso, disseram aqueles psicopatas. 50 anos se passaram, quase 60 anos. E nós estamos colhendo o que eles disseram. Ou melhor, o que eles não disseram. Porque eles disseram que seria um paraíso. Não veio. Depois da revolução sexual, pergunte aos fetos, aos milhares e milhões que morreram por conta da perversidade sexual, de homens que hoje precisam defender o aborto para esconder um crime. Já que eles são pervertidos sexualmente e eles não querem mudar, aí surge um problema, uma criança, e eles precisam resolver este problema. Como? Matando-a. Pergunte para o garoto que viu seu pai indo embora de casa, porque ele estava cansado de dormir com a mãe dele.
E ele queria uma nova transa. Pergunte para aquele garoto se a revolução sexual foi legal. Pergunte para aquela menina que criou seu filho sozinho. Porque hoje nós desassociamos toda a ideia de responsabilidade com sexo. Foi o que a revolução sexual fez. Pergunte para todas essas crianças problemáticas, destruídas, frutos de casamentos destruídos. Porque os homens não podem mais serem santos e honrarem suas esposas até o final de seus dias. Temos ouvido o mundo. Temos ouvido o que os homens têm a dizer. Ao invés de fazer como este povo fez, percorrer dias numa viagem longa para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem a dizer. Temos ouvido o que as feministas dizem acerca de como nós somos um homem. Os homens são bananas porque escutam o que as feministas têm dito. São frouxos. Não honram seus compromissos porque são feministas. Eles têm escutado mais a Fátima Bernardes do que Paulo. E as mulheres escutam a Ana Maria Braga e a novelinha, ao invés de ouvir a Escritura, o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer. Sobre quem você é. Temos ouvido o que o mundo diz. Os homens dizem acerca do nosso trabalho, do dinheiro. Via de regra, o que nós ouvimos é: a vida se resume em passar numa prova que mede a sua capacidade de decorar coisas imbecis e então passar no concurso e ganhar 10 mil reais. A existência é isso. Achamos que a existência se resume apenas a isso. Pergunte para aquela sua amiga lá que bate carimbo e é infeliz, porque não sabe nada do que é vocação. Esquecemos o que é vocação. Achamos que vocação é coisa de pastor e de médico. Não é. Temos escutado também os falsos pastores, que, em resumo, são falsos porque não falam da parte de Deus. Todo pastor, todo pregador, ele é um tipo de profeta. Em que sentido? Não no sentido de João ou dos outros, mas no sentido de que ele está aqui para falar da parte de Deus. A diferença é que João ouviu de Deus, que Paulo ouviu diretamente de Deus, e o pastor ouve Deus pela Escritura. Mas o pastor é chamado para falar o que Deus tem a dizer. Não para contar a sua experiência, não para contar quem ele é, não para contar como ele administra por conta da experiência que ganhou com seu pai. Não para contar a vocês como ele cuida de seus filhos, porque ele aprendeu com seu pai, porque ele aprendeu da Escritura. Ele veio para contar para vocês a história de Deus, do Filho de Deus, não do filho dele. Mas o falso pastor, não. O falso pastor, há vários deles. Tem o falso pastor Forrest Gump, já ouviu? Ele só conta história. História. Ele conta história, uma atrás da outra. Tem um pastor Tiririca, conhece? Pastor Tiririca. Lutero tinha 95 teses. O pastor Tiririca tem 95 piadas. E tem um pastor que lê o texto e fala o que não tem nada a ver com o texto. Mesmo porque os cristãos nem vão notar. Eles não leem suas escrituras. E na realidade é isso mesmo. Eu estava ouvindo um rapaz, durante 40 minutos, ele contou que ele escreveu um livro, que ele deu uma palestra para um monte de empresário rico, que ele era fera na criação de seus filhos. 40 minutos falando dele, contando a historinha dele. 40 minutos contando quão maravilhoso ele era. Aí eu pensei, poxa, se for para ouvir história de homens, prefiro escutar a minha. Gosto mais da minha, da história da minha família. A minha família. Ora, se for para escutar homens, o que os homens têm a dizer acerca de suas experiências, eu fico com a minha, com a do meu pai. Eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Por quê? Ele me criou. Ele quem me fez. Ele.
Ele sabe quem eu sou. Só Ele sabe como eu serei um homem completo. Por quê? Se eu tenho o Steve Jobs do meu lado, eu vou perguntar para o Zé Orelha como é que funciona o iPhone? Se eu tenho o Bill Gates do meu lado, eu vou perguntar para quem como eu faço funcionar o Windows? Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós não queremos ouvir os homens, porque eles são homens, eles são limitados, extremamente limitados. E por mais bem intencionados que sejam, eles são corruptos. Corruptos. Nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Mas você quer mesmo? Você quer mesmo escutar o que Deus tem a dizer sobre você, minha irmã? Ou você gosta mais de Simone de Beauvoir? Ah, mas é porque eu tive um pai ruim, por isso eu tenho complexos contra homem e tal. Não. Você está usando uma desculpa para não ouvir Paulo. Como você vai conduzir a sua vida? Você está ouvindo o Senhor mesmo? Você se envolve na igreja, no reino de Deus, porque nós somos o povo de Deus. É isso que a Escritura diz. Nós somos o povo de Deus, repleto de falhas, repletos. Mas a Escritura nos vê assim, como o povo de Deus. Ou você é um católico transvestido de crente, que frequenta o culto de domingo e que se dane o resto. E você não quer ver almas se convertendo. E você não quer se engajar e se envolver diante do Senhor. Você prefere ouvir o Roberto Justus ou o Silvio Santos acerca de como você conduz o seu negócio, acerca de como você trabalha? Você quer mesmo ouvir o Senhor? Porque Jesus está dando testemunho aqui. Vocês foram atrás dele, de João, não por conta de João, mas porque vocês queriam ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Segundo, Jesus é o centro da existência. Por que João é o maior homem de todos? Por quê? Entre os nascidos de mulher não há maior do que ele. Ora, porque ele anunciou a entrada do nosso Deus. Um judeu se levantava todo dia, um judeu piedoso, e orava todos os dias para que o Messias viesse, para que o Salvador viesse. Todos os dias ele clamava para que o Salvador viesse. João então um dia aponta para aqueles judeus piedosos e diz: parem de orar. Ali está ele. Ali está o início de todas as coisas. Ali está Deus. Aquele que te salva, aquele que dá razão à sua existência, aquele que te dá o fôlego de vida, aquele que é tudo para você. Ali está ele. É óbvio que ele tem que ser o maior. A entrada de Jesus no mundo é o maior acontecimento da história humana, mas também é o maior acontecimento da sua história, quando o Senhor Jesus entrou em seu coração. O nome de Jesus é Salvador. 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 Quando ele nasce, o anjo diz: e dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador. Salvador do quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará dos romanos? Não. Inúmeros cristãos foram mortos pelos romanos. Inúmeros. Da pobreza? Não, nem sempre. Todos os apóstolos morreram pobres. Você se lembra da Malra Image? Eu não lembro em qual Olimpíadas. Ela havia ganho uma medalha de ouro e ela ligou para sua filha em rede nacional ali, todo mundo vendo. Filha, mamãe ganhou uma medalha de ouro. E a menina ficou tão frustrada. Lembra? Ah, mas eu queria de prata. Lembra?
Não que Deus não possa abençoar financeiramente seu povo, com certeza, Ele pode. Mas Ele é salvador dos nossos pecados. E eu sei, às vezes nós dizemos isso, você fala, é mesmo, me salvou a vida inteira. Eu ia para o inferno? Eu só queria trocar de carro. Não tem jeito aí de trocar esse negócio? Eu só queria que meu marido voltasse para casa, só isso. Eu troco a eternidade aí pelo meu marido. Você acha que eu estou brincando? As multidões têm preferido esse discurso. O discurso dos reinos deste mundo. Eu sei, isso parece não animar muitos. O discurso de que Jesus é o salvador dos nossos pecados. Ele veio nos salvar de nossos pecados. Pense o seguinte. Pense assim. Você tem um câncer, ou melhor, do meu lado, há um médico que sabe operar um câncer raríssimo. Está do meu lado, o médico. O cara é um fenômeno. Ninguém sabe operar esse tipo de câncer, a não ser este homem. Ninguém. Ele é um fenômeno. Ele é um Ronaldinho, é um Neymar dos médicos. E ele está do meu lado. E eu não sei. E de repente alguém me informa. Pastor, esse cara do seu lado aí sabe quem ele é? Salvou a vida de muitos. Eu falei, é mesmo? O que ele faz? Ele faz algo que ninguém no mundo faz, pastor. No meio de 7 bilhões de habitantes, ninguém faz o que ele faz. O cara é um gênio. O que ele faz? Aí ele conta. Ele é o único que opera um câncer específico aí. Qual é a minha reação? Qual será a minha reação? Já que eu não tenho câncer, na melhor das hipóteses, a minha reação é, rapaz, você é esperto, hein? Danadinho. Surpresa, não é? Admiração, alguma coisa assim. Agora pense em outra cena. Você tem esse câncer. Você já gastou seus bens, tudo que você tinha, em inúmeros médicos, tentando se curar deste câncer. Você está cadavérico, sua pele e osso, você não tem força para nada. E de repente, alguém lhe diz, João, Maria, está vendo esse homem do seu lado? Ele é o homem que pode salvar a sua vida. A reação será diferente. Eu acho que a reação seria um pouco parecida com a da minha filha quando eu falo que eu vou dar chocolate para ela. Ela pula, ela grita, ela fica excitadíssima. Eu tenho que filmar para te mostrar. O homem bom ouve, o homem que se acha bom ouve. Jesus veio nos salvar de nossos pecados. E o homem que se acha bom diz, legal. Legal, joinha, que legal. O homem que se vê como um pecador depravado ouve, ele é o Salvador que veio te salvar de seus pecados. Ele se enche de uma alegria indizível. Ele fica sem palavras. Por quê? Porque o maior evento da sua história é o fato de que Deus te livrou da condenação eterna. Ele é o príncipe da paz. Ele é. Por isso ele é o maior evento. O que é Jesus para nós? Para o homem que está há 3 dias na seca, no deserto, Jesus é a água. Para o moço perdido na selva, há semanas, ele é o guia. Para o homem preso em uma masmorra, ele é a chave. Para você, garoto, ele é a sua identidade. Para você, irmã solitária, ele é a sua companhia. Para você, meu querido, sem dinheiro, ele é a sua riqueza. O seu nome é Eu Sou. Tudo. Tudo.
Tudo. Que caramba, eu estou fazendo esse negócio errado direto. Terceiro, coração endurecido. Um coração endurecido. Jesus cita aqui que todo mundo se sujeitou, todos se sujeitaram ao batismo de João, menos aqueles líderes religiosos, os pastores da época. A ordem era que se batizassem, por quê? Era um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. O que é anormal aqui, atípico, é o seguinte: era normal que se batizassem gentios, prosélitos convertidos ao judaísmo. Não era normal se batizar judeu. E todo o ministério de João foi basicamente para os judeus. Haja visto que ele pregou nas imediações do Jordão, que cortava ali a nossa atual Palestina. Ou seja, João pregou para judeu, que se dizia o povo de Deus, e João disse: vocês são ímpios. Vocês são ímpios, vocês precisam se batizar. Os publicanos, as prostitutas aceitaram. Os fariseus, não. Os fariseus, não. Hoje também a história se repete. Aqueles que se dizem povo de Deus não têm se submetido aos desígnios de Deus sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o serviço na igreja, sobre toda a nossa existência. E não há quem convença um coração endurecido. Não há. Não há. Aí Jesus cita a parábola. Olha, vocês fariseus, vocês são como as crianças brincando na rua. A criancinha diz: vamos brincar de casamento. E vocês dizem: não, muito feliz. Vamos brincar de velório, muito triste. Veio João que comia e bebia e vocês disseram o quê? Não podemos ouvi-lo, ele come e bebe. Veio Jesus, o Messias, que come e bebe, vocês disseram o quê? Não dá para ouvi-lo. João não dá para ouvir, porque ele não comia nem bebia. E Jesus, por que vocês não ouvem? Ele come e bebe. Ah, não dá para ouvir alguém que come e bebe, gente. Pô, é pedir demais. João é muito austero, asceta. Jesus, muito soltinho, vai em festa. Não dá para ouvir. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: há pessoas que, não importa o que aconteça, elas nunca vão se converter. A igreja é muito fria. Aquela é muito emocional. O desigrejado, ele é a expressão exata disso aqui, não é? Não existe igreja para ele. Não existe. Não existe uma igreja que ele se adapte. Na realidade, eu pensei que era a gente que tinha que se adaptar à igreja, não era? Mas, um dia, todas essas desculpas cairão por terra. Todas elas. Todas. Todas. Lembra do Dom Casmurro, do Machado de Assis? No começo do livro, o Bentinho, que é o Dom Casmurro, ele diz assim: eu escrevi esse livro com o seguinte objetivo: atar as duas pontas da vida. Estou tentando atar as duas pontas da vida. Mas ele diz que não conseguiu. Porque ele não conseguiu recompor o que foi e nem o que ele era. Ele não se lembrava. E ele disse: olha, tudo bem se me faltassem a lembrança das pessoas. O problema é que falta eu mesmo. Eu não lembro nem de mim. Quando ele diz, né, a expressão, estou querendo atar as duas pontas da vida, o sentido provável é fazer um resuminho, dar uma recapitulada na minha existência, dar uma avaliada na minha existência, não é? Mas ele mesmo confessa, eu nem lembro. Um dia você vai estar diante de Deus. E Deus não tem amnésia. Ele vai atar as duas pontas da sua vida e de cabo a rabo, ele vai analisar tudo. E o que a Escritura diz é que as desculpinhas não vão cair com ele. Não vão. Não vão. Porque ele é o reto e justo juiz. E o que ele diz é para aqueles que não se arrependerem e não crerem em Cristo de verdade, não haverá ponta solta. Não haverá. Para encerrar, eu vou citar Eclesiastes 12, do verso 1 ao verso 7. Você se lembra? É um texto genial. Fala da brevidade da vida, do fato que todos nós vamos morrer. Uma linguagem mais poética.
Mas ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e os teus moedores da tua boca caírem, por já serem poucos, e os teus olhos se escurecerem nas janelas, e os teus lábios, quais as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares ao som das aves, a voz das aves. Ouvindo um passarinho, você não vai conseguir dormir, o sono vai ser leve. E todas as harmonias, as filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebrem o vaso, o candeeiro, junto à fonte, e a roda se desfaça junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu sei, o texto eu vou tentar explicar, é que é tão bonito, e a ideia original era para ser dito assim, uma poesia. Com certeza não tem toda a rima hebraica, que se perdeu, mas também não consegui colocar ali, sei lá como. Mas ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque um dia você vai ficar velho. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas no esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. O que ele está dizendo é, um dia a luz vai parar de brilhar. E, naturalmente, depois do aguaceiro, vem o arco-íris. Não virá com você. Virá chuva e mais chuva. Virá nuvens e mais nuvens. E tudo será escuro. No dia em que tremerem os guardas da casa, aí ele explica a figura. Quem são os guardas da casa? Os teus braços. No dia que o seu braço não puder mais te defender, e nem defender a sua casa. E se curvarem os homens outrora fortes. Quem? São as suas pernas. O dia que você não tiver mais força na perna. E cessarem os teus moedores da boca. Não tiver mais dente. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. Por que nas janelas? Não é por meio da janela que você vê o mundo exterior. Os seus olhos são as suas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, porque nem falar você vai conseguir. No dia em que você não puder falar em voz alta, você não vai ter força nem mesmo para gritar. E te levantares a voz das aves. Como assim? O seu sono vai ser tão leve, você não vai ter sono profundo. Vai ser tão leve que um passarinho piando vai te despertar. E como também quando temeres o que é alto, você vai ter medo de altura. Temeres no caminho, você vai ter medo de andar na rua. Te embranqueceres como floresce a amendoeira. Já viu a amendoeira? Ela é toda branquinha. Seu cabelo vai ficar branco. Pior, alguns não vão ter nem cabelo. Que é o meu caso. E o gafanhoto te for um peso. Sabe quantas gramas pesa o gafanhoto? De 10 a 30. Eu sei, ele está usando uma linguagem exagerada, mas para dizer, você não vai ter força. E te perecer o apetite. Não vai ter prazer na comida. Porque vais à casa eterna. Está vendo agora? Ele
Ele está descrevendo a sua vida. E agora está chegando ao final. Agora está chegando ao final. Ele está descrevendo você, aos pouquinhos morrendo. E agora você vai à casa eterna. É a morte. É a morte. E ele diz, e os pranteadores andem rodeando pela praça. As carpideiras, né? Tinham as pessoas que eram contratadas para chorar. Elas estão rodeando a praça ali do tipo, ó, não morreu ainda não, mas está quase. É tipo o urubu está ali cercando a carniça. Essa é a ideia aqui. Por quê? Aí ele continua. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. É uma linguagem figurada para descrever a morte. O sentido provável é o copo de ouro era mantido, era seguro, com um fio de prata. Mas se o fio se rompesse, o copo não seria mais sustentado, ele iria cair. É o que ele está dizendo. Que a nossa existência é presa por um fio. E aí ele usa a segunda figura. E se quebre o cântaro junto à fonte. E se desfaça a roda junto ao poço. A figura dele aqui é a seguinte. Você foi ao poço, pegar água com o cântaro, o vaso. E aí tem aquela rodinha que segura a corda e faz com que a corda gire ali. E aí você segura a corda, deixa a corda passar pela roda e vai segurando para descer o vaso lá embaixo. Mas ele diz, o vaso vai se despedaçar, a roda se desfazer. A figura aqui é aquele vaso caindo no fundo do poço. É a linguagem figurada para a alma, caindo no abismo, no Hades, na morte. E aí ele conclui. E o pó volte à terra, que é você. Como você era pó. E o Espírito volte a Deus, que o deu. Porque o Espírito Santo, o Espírito, melhor dizendo, o nosso Espírito, a nossa alma, vem do sopro de Deus. Portanto, lembre-se do seu Criador, enquanto você ainda pode. Porque um dia não haverá mais oportunidade. Não haverá mais chance. Sirva ao seu Deus hoje. É isso que ele está dizendo. Hoje. Agora. Agora. Aqui. Já. Decida-se já. Porque um dia todos nós seremos frágeis. E todos nós iremos perecer. Como o vaso que cai, nós também iremos cair no fundo do abismo. E aí então, para alguns será apenas um abismo mesmo. Mas para aqueles que creem, para aqueles que se arrependeram de seus pecados, a morte será apenas o portal para outra dimensão. A morte será apenas a passagem para a vida verdadeira, a vida